Bom dia. Hoje é a festa da Ascensão de Jesus ao céu. 40 dias após a sua ressurreição, que coincidiriam agora na quinta-feira passada. Mas aqui no Brasil e em outras partes do mundo também, os bispos decidiram transferir esta festa para o domingo seguinte, isto é, o próximo domingo. Daí, então, a partir do próximo domingo, mais uma semana, teremos Pentecostes. E aí praticamente se encerra o tempo da Páscoa. Depois vem Santíssima Trindade e continuam os domingos durante o ano. Então, antes de nós começarmos assim a explicar mais diretamente o que significa a ascensão, nas representações artísticas, então nós vemos, os apóstolos reunidos, todos olhando para o céu e Jesus subindo ao céu, até desaparecer no meio das nuvens. Evidentemente, tudo isto é simbólico. No fundo, quer dizer uma coisa muito simples. Terminou a atividade de Jesus aqui na terra e ele então volta para o Pai. E desculpem aí o mau jeito, mas não dá para evitar. Mas então, voltando à questão, o Evangelho de Lucas, quer dizer, o mesmo autor, Lucas, tem o Evangelho e também o segundo livro, chamado Atos dos Apóstolos. E ele divide a história da salvação em 3 momentos, 3 épocas diferentes. A primeira é desde o Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel, até a vinda de João Batista. João Batista aparece, batiza Jesus, Jesus sai da água, e aí quando se coloca em oração, desce sobre ele o Espírito Santo. Para Lucas terminou a primeira parte, começa com a vinda do Espírito Santo sobre Jesus, a segunda parte, que é o tempo de Jesus, desde o batismo de João Batista até a ascensão do Senhor. Então, com esse domingo, nós estamos fechando a ascensão, a segunda parte, com a ascensão de Jesus ao céu. E além disso, o que nós poderíamos dizer é a terceira parte. Quando Jesus sobe ao céu, o que ele faz? Promete que vai mandar o Consolador. Pede para que os discípulos voltem a Jerusalém. Tudo em Lucas acontece em Jerusalém. Inclusive, a última parte do Evangelho, ela tem outra forma de apresentar a ascensão de Jesus. Diz simplesmente assim: depois de algumas aparições aos discípulos de Emaús e também uma a todos os apóstolos e discípulos reunidos, ele conclui o Evangelho dessa forma: levou-os em seguida até perto de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi levado ao céu. E eles depois se prostraram diante dele, o adorando, voltaram para Jerusalém com alegria e permaneceram no templo louvando a Deus. O Evangelho de Lucas começa no templo com a aparição do anjo Gabriel a Zacarias, enquanto ele oferecia o incenso. Depois, termina aqui também em Jerusalém. Quando ele escreve o segundo livro, então sim, ele se preocupa em colocar um calendário, 40 dias.
E nós vamos ler então agora a primeira leitura que vai nos explicar direitinho. Depois vamos fazer umas considerações. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, 1 a 11. Vamos começar então. E os Atos dos Apóstolos, o próprio autor Lucas faz uma referência ao primeiro livro, que é o Evangelho. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes a ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização das promessas do Pai, da qual vós mesmos ouvistes. Isto é, abre aspas, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Fecha aspas. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, para serdes minhas, mas recebereis o Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. E no segundo livro, ele vai descrever, isto é, nos Atos dos Apóstolos, como é que tudo começou em Jerusalém, após a ressurreição de Jesus. E depois da vinda do Espírito Santo, no capítulo 2 dos Atos. E então a estadia dos apóstolos lá em Jerusalém, com pregações, não é? E depois, então, a igreja vai se expandindo através da criação de ministérios, os diáconos, e também dos missionários que vão ser enviados para a pregação na atual Turquia e também na Grécia. Então, voltando aqui para o texto, depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Assim como no final do Evangelho ele diz que eles foram para Jerusalém, a ordem também era voltar para Jerusalém e aguardar a vinda do Espírito Santo, que no nosso caso da liturgia, vamos esperar a partir do domingo que vem, até o próximo domingo, uma semana depois. Então tem várias coisas interessantes nesse texto para nós também, né? Toda a imaginação está tudo certo. Mas o que esta ascensão significa? Fala-se também da assunção de Maria em corpo e alma para o céu. A assunção, ela foi levada, né? Aqui também Jesus foi levado. A gente diz que é a ascensão, porque como Filho de Deus, ele mesmo decide, ou foi decidido,
estamos mal, né? Então vamos parar um pouquinho, até vocês se acalmarem, que os ventos no dia de Pentecostes entraram com muita força para dentro lá do cenáculo, para mostrar que tinha que abrir portas e janelas, para então anunciar esta fé em Jesus Cristo com coragem, saindo pelas portas, janelas, é claro que não, para pregar, anunciar que Jesus é o Senhor, Ele morreu por nós, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora, com a força do Espírito Santo, então os apóstolos continuam após a Pentecostes. Bem, eu só queria dizer o sentido da ascensão. No fundo, quando os céus se fecham, quer dizer o seguinte: Jesus voltou para o Pai. Na sua humanidade como homem, filho de Maria, nascido em Belém, ele recebeu a sua recompensa. Ele entregou a sua vida por nós, o seu corpo, o seu sangue, nos deixou os sacramentos, mas ele deixou também o Espírito Santo. Aí, a partir de Pentecostes, então sim começa a terceira fase, que continua até os nossos dias, aos trancos e barrancos. Também nesse momento difícil em que nós estamos fechados, vejam que os discípulos ficaram, quando Jesus sobe ao céu, eles ficaram com Jesus. Quando ele lhes aparecia, ele os ensinava sobre o reino de Deus. E eles não tinham ainda entendido. E na hora que Jesus diz que ele volta para o Pai e que eles deveriam voltar para Jerusalém, eles dizem assim, bom, pensando, né? Jesus levou a pior. Ele morreu. Nós esperávamos em fazê-lo rei aqui em Israel, né? Na Judéia, que ele expulsasse os romanos para começar um novo céu, uma nova terra. E eles falavam do restaurar, chegou a hora de restaurar o reino de Israel. Passaram 40 dias, Jesus lhes falando, explicando sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino aqui da terra, é um reino que está em nossos corações, está em nossa fé, está em nossas práticas. Isso é que importa. E também a ideia, né, aquela cena lá que Lucas coloca, os anjos, como que vêm lá por trás, batem nas costas deles, né? Dizem, o que vocês estão olhando lá para o céu? Assim como ele subiu, também vai voltar um dia. Mas não fiquem aqui parados. Voltem lá para Jerusalém, recebam o Espírito Santo e cumpram aquela ordem que deixei. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até os confins da terra. Isto é, até aqui a Petrópolis, até o Brasil, até esse mundo em que nós estamos vivendo, fechados em nossas casas, com medo. Mas não tenhais medo, eu estou com vocês.